Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nossa convidada de hoje é Paula Pires, a Paulinha, jogadora profissional de futebol que atua como lateral direita do Corinthians e veio contar um pouquinho da sua história hoje pra gente. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. Então no episódio de hoje a gente vai gravar aqui no Instituto Olimpo, uma clínica multidisciplinar que fica em Moema, São Paulo. Aqui a gente tem medicina do esporte, fisioterapia, que inclusive é onde eu atendo, cardiologia, ortopedia, nutrição e dermatologia. Então uma clínica completa para você cuidar da sua saúde. Fechou? Bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Paula Pires. Paulinha, prazer. Prazer todo meu, obrigada pelo convite. Obrigado por aceitar o convite, muito feliz. Amanhã tem jogo grande, vamos trocar ideia. Amanhã o bicho pega. Amanhã Corinthians e São Paulo. Antes da gente falar sobre isso, só falar com todo mundo que está assistindo. Recovery Resenha, vamos trocar ideia enquanto a gente faz uma sessão de recuperação. Vamos fazer liberação miofascial, vamos fazer a bota e mostrar para vocês a importância da atividade física e como que ela pode ajudar no seu dia a dia e como que a fisioterapia esportiva, no caso eu, posso te ajudar a qualidade de vida e performance. Fechou? Vamos trocar ideia? Vambora. Preparada? Com certeza. Faz isso aqui toda semana, não faz? Tem que fazer, não tem jeito. É bom demais. Bom demais. E pra gente começar, perguntas, jogar a energia lá em cima. O que mais deu frio na barriga? Jogar um clássico ou decidir virar atleta profissional? Eu acho que decidir virar atleta profissional foi muito mais tranquilo pelo fato de, parece que a gente nasce sabendo, sabe assim? Você nasce com aquele dom de tipo assim, você nasceu pra fazer aquilo. Então eu acho que a decisão não é muito uma coisa assim muito programada, né? Eu acho que é tudo muito natural. Decidir clássico o negócio é mais embaixo. É mais assim, embaixo. Mas é bacana, assim, ainda mais hoje o futebol feminino do jeito que tá, o nível que tá, o crescimento que teve nesses anos todos. Não sou tão novinha assim, mas um pouco experiente. Já tá no profissional há um tempo. Muito tempo, acho que tem 18 anos já. 18 anos já. E como que foi esse começo lá atrás? Porque hoje a gente vê o futebol feminino com muito mais visibilidade, muito mais transmissões, com TV aberta, TV fechada, YouTube. Como que foi lá atrás esse começo do profissional? Eu comecei, na verdade, antes do profissional com os meninos, né? Tá. Na minha época a gente não tinha meninas jogando bola. Na verdade não tinha nem essa abertura pra modalidade. Era muito ainda coisa de menino. Sofri um pouquinho de preconceito, assim, em termos de, menina não joga futebol, menina não sabe jogar futebol. Esporte enfim. de homem. É muito complicado, mas eu sou gêmea, na verdade sou trigêmea. Tá. Né? Um é falecido, mas eu tenho um gêmeo que sempre jogou. Tá. Então sabe aquele negócio lá, eu quero viver com meu irmão e eu quero jogar bola. Né? Então a gente começou, meu pai foi jogador. Tá. Inclusive jogou com uns jogadores meia boca, assim, sabe? Tipo Zico Júnior, uns caras assim, mais mesmo? Ou menos, na base do Flamengo. Tá. Jogou com o Leandro, lateral direito, que é o cara que me fazia assistir vídeo, né? Pra cruzar a bola, porque eu sou lateral direito. E aí ele me incentivava muito, né? Tá. Eu tenho uma família assim que sempre me apoiou, minha mãe, mesmo sendo um processo difícil, né? Um começo ainda precoce da modalidade, eu sempre tive muito apoio. Então foi um caminho meio árduo, mas eu acho que todo caminho árduo ele vale a pena no final. Com certeza, com certeza. E mesmo com todo esse apoio e tudo mais, você não começou direto no Corinthians, onde você começou no Rio? Não, comecei em São Paulo. Eu vim muito pequenininha pra São Paulo. Na verdade, eu já sou paulista, né? Com sotaque carioca. Já tá aqui há mais tempo do que no Rio, quase. Cheguei aqui com 7, 8 anos. Faz bastante tempo já. Eu comecei jogando com os meninos, né? E aí entrei em escolinha, aí tinha uma menina, depois 2, 3, 4. Meu primeiro clube em São Paulo foi o Cotia, mas fiquei 6 meses, depois eu fui pro São Paulo. Tá. Pro São Paulo mesmo, profissional. Não tinha base, eu nunca participei de base, eu nunca joguei tipo sub-15, sub-18, sub-20, não mas tinha. Mas tinha já na época? Não tinha. Então, alguns clubes eu acho que tinham, mas assim, era de interior, enfim, eu não tinha esse acesso, né? Porque eu sempre morei em São Paulo, capital. Tá. Minha mãe mora no Morumbi, inclusive. E eu comecei, assim, vamos dizer, no São Paulo, né? Com as grandonas já, assistindo as meninas jogando em Atenas, sabe? Olimpíadas, assim. Sim.
Eu aprendi muito. É óbvio que tem coisas que você deixa de aprender na base, mas você vai pro profissional e aí já é casca grossa, você já aprende muita coisa. Aprende na marra mesmo. Eu passei pelo São José, passei pelo Foz Cataratas, que era o time do Luciano do Vale, inclusive, que a gente sabe, né, que ele popularizou o voleibol, por exemplo, também. Né, que ele gostava muito. A esposa dele, a filha dele também. Eles apoiaram demais na época, a gente tinha vários patrocinadores, assim. E Foz do Iguaçu é uma cidade maravilhosa. Joguei no São José, que foi o time mega campeão de tudo, inclusive mundial. O único mundial feminino, não reconhecido pela FIFA, mas é um campeonato mundial único feminino. E aí eu vim pro Corinthians, 10 anos já. 10 anos já? 10 anos de Corinthians. Nessa trajetória vencedora do Corinthians feminino. E foi um processo duro também, porque o começo do Corinthians foi Audax Corinthians, né? Corinthians Audax ali a gente... Que era aqui no Centro Olímpico, não era? Não, era em Osasco. Era em Osasco. Tá. A gente treinava lá a gente jogava no Rochdale, e a gente jogava no CT mesmo ali do Audax, na época do Audax chegou na final do Paulista. Sim, do Paulista masculino. E aí, o seu Mário, né, inclusive, que apoiou muito, assim, a modalidade na época. E aí o Corinthians foi ganhando força, obviamente, né? A Conmebol meio que obrigou os times terem, né, pra jogar a Série 1 e a Libertadores, inclusive, terem time feminino. E aí o Corinthians acabou abraçando a causa aí e acabou passando tudo pro CT, enfim, pro Parque São Jorge, inclusive. Sim. E jogava lá, não jogava na Arena ainda, né? E aí depois o Corinthians só foi multicampeão de todos os títulos. Eu tive uma passagem também na Europa, em Portugal, joguei no Braga, em Portugal. Muito legal, muito gostoso, mas assim, um nível muito abaixo ainda. É mesmo? É, bem abaixo. O feminino, o futebol feminino em Portugal ainda é muito abaixo do... Em Portugal? Em Portugal. Se a gente for pegar ali bom. Espanha... Não, bom. Espanha é muito bom. Inglaterra. Hoje a Premier League... Não, a Premier League é o melhor. É o auge. Tá. Que foi inclusive a final, né, da Champions. Sim. Baita jogo, inclusive. Sim. Baita jogo. E... Pensando nessa jornada no Corinthians hoje, como que foi, pensando títulos e tudo mais, qual que foi o mais marcante até hoje? Nossa, foram vários títulos. Acho que cada um com as suas particularidades, né? A gente tem uma Libertadores no Paraguai, que a gente jogou, se eu não me engano, foi 2019. Não vou me lembrar as datas, porque são muitos títulos e muitos anos. Mas foi um campeonato bem difícil lá no Paraguai. Foram dias assim complicados, tivemos alguns problemas também em relação à alimentação, que a estrutura a gente acha que vai melhorar, né? E aí tem aquela oscilação de estrutura melhoria, às vezes fica um pouquinho abaixo, inclusive são 20 atletas inscritas só. Só 20? Não é como o masculino, que você tem, sei lá, você pode criar acho que 30 e pouco, mais de 40, enfim. E aí você tem jogo, ida, volta, o que não foi no primeiro jogo pode ir no segundo. E o feminino não, são 20 atletas. É mesmo? E aí é uma sede só, a gente fica lá, fechado. 20 dias, assim, direto, jogo a cada 3 dias. E aí você tem um elenco de 34 atletas, assim, 34 atletas de níveis, assim, tipo de nível A, top, e aí o cara só pode escolher 20. São 2 goleiras. E então, já corta pra 18. Então a Libertadores é uma competição muito... Nem tem reserva pra toda a posição quase. Não tem. Porque é jogo a cada 3 dias, tipo assim, você tem 2 goleiras. Nossa. Então é um campeonato muito duro, assim, pra gente, né? E esse título, pra mim, foi muito marcante. A final que a gente fez do Paulista, majestoso contra o São Paulo também, que foi na Arena, que acho que bateu 34 mil pessoas. Assim, quase fui nesse jogo. Eu tinha ingresso, mas eu tinha algum compromisso. Agora era pra eu ter ido nesse jogo. Esse jogo foi muito incrível. A final do Brasileiro contra o Internacional, que a gente empatou lá e depois a gente ganhou em casa. Contra o Palmeiras, então. Acho que contra o Palmeiras é um jogo mais... Acho que tem um lado a mais, né? Eu acho que sim, né? É bacana. Ainda os times do Rio não tem tanta tradição no feminino. Por exemplo, assim, você vai falar um Corinthians e Flamengo, você olha assim e vai falar assim, nossa, meu Deus. Mas é diferente, assim, você jogar contra um Palmeiras, um São Paulo ali, que tem aquela força, né? Eu acho que são tantos títulos que eu não sei nem... eu acho que eu tenho mais de 21. Pô, animal. Mais de 21 títulos. E quase 250 jogos pelo Corinthians, já pelo que eu tava vendo. É bastante coisa. Experiência, né? Experiência demais. Experiência demais. E pensando em toda essa trajetória, tudo mais. Tá bom, esse aqui, tá. Tá legal? Tá legal? Vai chegar bem pro jogo amanhã? Vou soltinha. E dessas dificuldades que foram melhorando conforme o futebol feminino foi crescendo, como que você vê hoje o futebol feminino no Brasil, em relação a investimento, em relação a... Eu acho que teve uma evolução, é óbvio que
né, do passado pra cá, a gente tem engatinhado, né? Não foi um salto muito. Mas eu acho que o futebol feminino não volta mais pro que era o passado. Tá. Eu acho que não tem mais essa margem, assim, sabe, de retornar o que era. Não tem. Eu acho que daqui pra frente só vai melhorar. Eu acho, sim, que ainda falta muita coisa pro que a gente espera, tá, pro futebol. Óbvio que a gente nunca pode estar acomodado, tipo assim, futebol feminino tá ok, tá no patamar que a gente quer, não. Eu acho que tem muito a melhorar, a gente merece muito mais, né? Pelo trabalho, pelo dia a dia, porque é uma profissão, a gente não faz... Com certeza. Não faz mais nada além disso, sabe? Mesmo que a gente tenha um período ali, 2 períodos de treinamento, que nem falam que atleta tem uma vida fácil, assim. Porque eu treino de manhã, saio de casa, eu chego no clube às 6h50 da manhã, mas 11 horas da manhã eu tô em casa. Tá. Só que esse período é muito intenso, né? Porque a gente faz sessão de vídeo, a gente toma café no clube, faz sessão de vídeo, tem academia, tem campo, então tudo em um período só. Tá. Então é realmente muito cansativo. E daí a gente faz o recovery, depois óbvio que é opcional, cada um se recupera da forma que achar melhor. Tem gente que se recupera dormindo, tem que se recupera com crioterapia, com massagem, enfim. E essa estrutura toda pro recovery tem tudo no clube, tudo completinho. Hoje a gente, tem. ano passado a gente tinha, acho que massagem, ok. Massagem, olha lá, sabe? Tá. Hoje a gente tem a bota de compressão, a gente tem a crio, a gente tem uma massagista exclusiva, tem os fisioterapeutas, que enfim. legal. Cada um busca, né? É óbvio que a minha recuperação pode ser uma, a sua pode ser outra, da Maria pode ser outra, da Juna pode ser outra. Então é muito particular, mas eu acho que hoje a estrutura tem sido, assim, grandes jogos, em grandes estádios. Hoje você pega lotando estádio. Com 30 mil pessoas no futebol feminino. Você pega a final da Champions League, acho que 80 e 90 mil pessoas, acho que na... então assim, aonde que você pensar que o futebol feminino hoje, o nível da seleção brasileira feminina hoje, né, financeiramente, eu acho que foi um salto gigantesco, assim, gigantesco. Eu, no meu começo, se eu te falar 60, chora, e você falou assim, meu Deus do céu, como você virou jogadora? Porque eu estudei, né, era muito assim, jogar, bolsa de estudo pra jogar e uma ajuda de custo. Era esse o meu começo, com 18 anos. Tá. Assim, eu tenho uma família muito, então eu tinha que estudar. Então, hoje eu sou formada, pós-graduada, enfim. Mas não atua em nada disso. Não, tipo, ainda não. Ainda tem. Acho que dá pro gasto, ainda dá pra jogar mais uns aninhos. Ainda dá pra jogar. Mas assim, por exemplo, tem um pós-carreira. Tem. Planejando. Eu tenho procurado, né? Eu acho que ainda é muito cedo pra falar, porque não tem como você se dedicar a duas coisas. Ser atleta e trabalhar com... Acho que esse não é o momento. Mas para não ser um baque muito forte, assim, acho que a gente precisa... Fazendo cursos, né, de Comembol, tenho feito, não sou tão nova assim, já tô tem mais uns 2, 3 aninhos aí de carreira. Mas é o que eu te falei, assim, é muito por conta da recuperação, né, daquilo que eu faço pós-campo, né, pós-treino, que eu acho que conta demais, assim. Você comparar uma menina de 25 anos e comigo, assim, sabe, a minha idade, eu acho que tem muita diferença, mas o cuidado, nunca tive lesão. Olha, essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Nunca. Esse cuidado é essencial, tipo, com o atleta amador, que é o que a gente mais atende aqui, querendo ou não, o profissional mais ainda, né, que é exatamente a profissão. Então, se machucar, é muito tempo afastado, independente da lesão. Qualquer tempo afastado tá prejudicando a carreira, tá prejudicando o time, tá prejudicando muita coisa. Então, é muito legal ouvir que esse cuidado é essencial. E cada vez vai ficando mais, né? Com certeza. Você passa isso para as meninas mais novas? A gente tenta conversar. Eu acho que é uma geração um pouco... tem sido um pouco difícil de lidar, né? Porque eu acho que... Claro que cada caso é um caso, mas é uma geração que tem tudo, né? Uma geração que hoje você chega... Elas nunca... Que bom, felizmente, tá? E que bom que nunca vão passar por isso. Porque é só passando pra gente entender como que funciona, né? Mesmo que a gente passe a nossa experiência, passe as nossas situações, o que a gente passou... elas não vão entender. Porque hoje tem tudo. A gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, a gente tem médico, a gente tem massagista, a gente tem enfermeira no clube que tem 2 fisioterapeutas. Que legal. Sabe? A gente tem tudo. Então todos os profissionais à disposição a hora que você quiser. Então assim, você não vai... Não tem um perrengue, vamos dizer assim. Não tem. E que bom, eu fico feliz por isso. Óbvio que ninguém vai torcer para que elas passem por isso. Mas a gente tenta, assim, levar um pouco para que elas valorizem, né? Não porque que sintam, mas assim, que pelo menos valorizem o que tem. Porque no passado o que foi construído, né? A gente fala que a gente roeu o osso para elas comerem o filé mignon, porque a gente sabe que foi muito duro, assim. Não é descaso, assim, não. É realmente a modalidade era um crescimento muito gigantesco mesmo, porque o que a gente passou foi... Eu acho que é uma geração que sofreu muito, sabe? Pra trazer bons frutos, entendeu? Para as meninas que estão chegando aí, graças a Deus, né? Que hoje tem... assim, a proporção de meninas jogando futebol, de começando. Hoje a menina cresce e fala assim, mamãe, quero ser jogadora. E beleza, não tem mais aquele preconceito. Sim. Eu lembro na época da escola,
Eu acho que era o único esporte que não tinha o treino feminino. Futsal, tipo, na época da escola. E eu tô falando isso 2005, 2007, mais ou menos. Não tinha futsal feminino. Tinha vôlei, tinha handball, tinha até basquete feminino, mas o futsal feminino não tinha. Tipo, na época, com 12, 13 anos, a gente fala, beleza. Sim. Mas, pô, tinha várias meninas lá que gostavam de jogar bola e jogavam com a gente. Jogava com os meninos. E hoje já é completamente diferente. Como já tem as categorias de base, já tem desde que idade no Corinthians, por exemplo? Acho que tem sub-13. Sub-13. Sub-15, acho que alguma coisa. A seleção tem sub-15, sub-20, na minha época. Tinha sub-20, olha lá. Tipo assim, não tinha... Que era só pra falar que tinha uma base ali pra ver? Eu participei da base, né? Fui pra uma Copa do Mundo sub-20, então a minha base realmente tinha na época, mas também a gente tá falando de 2006, né? Então obviamente que não é recente, mas já tinha uma estrutura assim, mas hoje a CBF, ela dá uma estrutura muito top, assim, pras meninas hoje. A minha diária da seleção principal era, vamos cortar isso porque era absurdo, assim, e hoje... Era quase uma ajuda de custo. Mas hoje tá diferente, assim, óbvio, de novo, eu acho que precisa melhorar, tá? Elas merecem muito mais, a gente merece muito mais, mas eu acho que hoje o nível, assim, de viagem, ficam em hotéis top, né, tem uma estrutura boa. Na própria Olimpíadas fretaram, né, um voo, sabe, para os familiares. Legal. Cada atleta teve direito a levar dois com um voo fretado, hotel tudo pago. Então isso imagina. Coisa atleta, e olha lá, sabe assim, tipo, sim, na competição. Às vezes até pagando alguma coisa do bolso. E é uma coisa que, aí pegando o esporte feminino como um todo, né, alguns esportes ainda passam por isso. Sim. Tipo, o futebol, querendo ou não, ele tem mais visibilidade por ser futebol, por ser Brasil e tudo mais. Mas outros esportes ainda tem Sim, com certeza. Esses perrengues, e no feminino eu acho que eles ficam um pouco mais evidentes, infelizmente. Mas, por exemplo, esse aumento de transmissão, esse aumento de essa popularização do esporte, ainda mais com resultados, porque a gente vem vendo cada vez mais resultados com seleção, com times como o Corinthians, ganhando tudo quanto é campeonato, você participando de quase todos eles. A gente vê as coisas acontecendo e cada vez mais dinheiro entrando, cada vez mais patrocinadores e tudo mais. Tipo, o jogo de amanhã vai passar na Casa TV, vai passar em um monte de lugar. Isso é sensacional. Sim. Sensacional. E mais de uma. Mais de uma. Assim, você pode escolher onde você quer assistir. Exato. Sabe? Então isso é muito bacana, assim, pra modalidade, sabe? Porque antigamente, eu quero assistir, você vai assistir onde? Ou o streaming, você assistia, tipo assim... Ou você vai no estádio. Ou você não assiste, você não consegue acompanhar, sabe? Então é muita diferença, e hoje a gente fica muito feliz, né? As finais por exemplo, quartas de final, semifinal, passa na Globo, no brasileiro. Então assim, você vê que tem uma diferença gigantesca. Gritante. Coisa que, se a gente for colocar 10 anos atrás, não... Não, 10? Eu te falo... Menos, 6, né? 6 anos atrás. 6 anos atrás, não tinha. Muito bom. Vamos continuar conversando, vamos virar a barriga pra baixo. Bora. Tá tranquilo, hein? Dá pra jogar de boa amanhã, hein? Né? Eu dei uma colher de chá pra você hoje. Bom, voltando. E como que é a resenha? Aí falando da resenha mesmo. Vestiário, viagem. Conta alguma história que te marcou nesses anos de carreira. Meu Deus do céu. Corinthians, seleção, outros clubes, Europa. Olha, acho que um momento que me marcou muito foi quando meu pai foi no estádio no Rio de Janeiro. Legal. A gente estava jogando contra o Flamengo. Perdemos o jogo, infelizmente, mas foi a entrega da minha camiseta número 100. Legal. 100 jogos, assim, foi... Tudo isso pelo Corinthians? Tudo pelo Corinthians. Todo mundo sabia, todas as meninas sabiam, e eu não sabia, assim. Eu não sou chorona, tá? Mas nesse dia, sabe quando toca o seu coração? Sim. E a gente jogou na Gávea, perdemos, foi no Brasileiro isso, acho que semifinal, perdemos de 3-1, ou foi 3-2, alguma coisa assim, não lembro. E a gente teve o jogo em casa, a gente virou o jogo. A gente classificou pra final. E aí meu pai, eu acho que alguém entrou lendo uma carta e me entregou pra eu terminar de ler essa carta. E aí eu tô lendo, já chorando horrores, né? Nossa, matando de chorar. E aí meu pai entra, e fazia acho que 1 ano que eu não via meu pai. Caramba! Fazia 1 ano, assim, porque meu pai não vai muito estádio, né? Mas assim, São Paulo ele não vem. Tá, meu pai ele mora no Rio. Carioca mesmo, assim, não vem em São Paulo, da não pisa em São Paulo. Famoso sabe, da assim? Gema. Assim, carioca não pisa em São Paulo. E aí, nesse jogo ele entrou, acho que fazia 1 ano mais ou menos que eu não via meu pai.
ele entrou assim com a camiseta e 100 jogos, assim, sabe? Acho que é uma marca, hoje quase 250, mas 100 jogos foi uma marca muito significativa. Muito expressiva, né? Na minha vida. A primeira jogadora, na verdade, né? Com 100 jogos ali. Tirando a Grazi, né? Mas eu tive uma passagem pelo Corinthians. Antes dessa segunda passagem. Tá. Só que você vê, não contabilizaram. Porque mesmo? Não tinha registro. A federação não tinha registro, a CBF não tinha registro. Ô, louco. E pra você ver que a gente tá falando de foi 2006. Nossa. Não tinha registro dos meus jogos pro Corinthians. Que loucura. Então acabou, então começou a contabilizar agora, na minha segunda passagem. Na segunda passagem que faz mais ou menos 10 anos. Foi 2015. Tá, mas nessa primeira passagem você ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano. 1 ano e alguns meses. Então se a gente for pensar assim, você vai chegar ali perto de quase 300 jogos. Tem mais. Mais ou menos isso. Naquela época não tinham tantos jogos porque não tinham tantos campeonatos, né? Então a gente disputava ali, não tinha brasileiro, era Copa do Brasil, Paulista. E só, assim, não era um jogo a cada, sei lá, 8, 9 dias. Tá. Agora que a gente tem, né, o brasileiro, Copa do Brasil que voltou, graças a Deus, que é uma competição de mata-mata que pra gente é muito importante. Sim. O calendário tá... Voltou agora, não foi? Voltou esse ano. Mas eu sou campeã da Copa do Brasil, tenho 2. Ai, sim. Então é bem bacana. Infelizmente, eu acho que ficou um calendário muito carregado, né? Porque no primeiro semestre a gente teve poucos jogos comparado ao segundo agora. Porque o segundo... Vai acumula tudo pro segundo? A segunda fase... Metade da primeira fase e toda a segunda fase do Paulista, segunda fase do Brasileiro, toda a Libertadores e a Copa do Brasil. Nossa, e ainda pausa tudo isso pra ficar os 20, 30 dias da Libertadores e aí volta. A gente pausa agora, no domingo, contra São Paulo. A gente ganha uma folguinha que eu vou viajar, né, pra relaxar. Necessário. Cabeça, mente, tudo. E aí a gente volta, treinamento, a gente vai pros Estados Unidos, a gente tem uma competição em Kansas. Tá. Uma competição que participa é um quadrangular, né? Tá. São 2 joguinhos ali. E aí depois, em agosto, a gente joga as finais do Brasileiro. Do Brasileiro, tá. E pra galera que acha que é fácil ser atleta profissional, como que é uma rotina de treino? Vamos pensar um dia de treino completo. Como que é uma rotina de treino de uma atleta profissional hoje? Na verdade, a gente não tem nem calendário, né? Tipo assim, eu quero fazer uma viagem daqui 15 dias. Esquece, você não sabe o que vai acontecer. Vamos programar uma viagem pro final do ano. Esquece, nem sabe quando você vai entrar de férias. Então, assim, é difícil programar a vida, né? Mas é uma rotina... Eu digo assim, eu tô muito acostumada, né? Então, é uma rotina pesada, sim, mas é uma rotina que você consegue fazer suas coisas, sabe assim? Você consegue, durante o dia, se programar, sabe assim? Não tô te falando de datas longas, tá? Prazos longos, mas eu digo assim, a gente treina, eu saio de casa, eu acordo 6 horas da manhã, todos os dias, eu sou meio velha, e aí eu tomo café no clube, tá? A gente toma café no clube, 6h50 da manhã mais ou menos eu entro na academia, mas você se apresenta às 7h30. Tá. Eu gosto de me apresentar antes, eu gosto de me preparar, né? Eu gosto de fazer a soltura, gosto de fazer as mobilidades, tem que fazer, aquecer um pouquinho. E aí a gente faz academia, tem sessão de vídeos, não são todos os dias, tá? Mas a gente tem sessão de vídeo e daí a gente vai pro campo. A gente faz a preparação do campo, quem tem que fazer botinha, quem faz tem que fazer alguma preparação ali mais importante, faz, né? Cada um com as suas particularidades. E a gente vai pro campo. Do campo a gente faz 8h40, 9 horas da manhã até umas 10h30. Né? Algumas ficam um pouquinho mais, dependendo da posição, enfim, dependendo do dia também. E aí 11 horas a gente tá liberada para cada um fazer o que quiser. Os profissionais estão à disposição lá. E aí você faz o que você achar melhor. O almoço não é no clube, né? A gente tem o almoço do clube, mas é tipo marmita, né? Que cada uma pede também. Tem menina que também não pede, porque não... Enfim, quer cozinhar, quer cozinhar e tal. Eu acho um pouco corrido, porque como a gente toma café às 7h30 da manhã, chega em casa pra cozinhar. Vai almoçar muito tarde. Um período... A gente tem ali um pré-treino, né? A gente tem um carboidrato pra comer, a gente tem fruta durante o treino, enfim. E aí eu chego em casa mais ou menos 11h30, meio-dia, e depois é só alegria. Só cada um faz o que quiser, assim. Tem umas que fazem faculdade, estudam, fazem curso, enfim. Curso de línguas, enfim. Aí cada um faz o que achar melhor. Mas e folga é raro, assim. Esse ano a gente tem tido um pouco mais, mas a gente faz recuperação ativa, né? Você joga, você vai pro clube, e aí você faz o que você quer fazer. E quando as meninas não jogam, a gente tem treino, por exemplo. Amanhã você não começa jogando, você não joga então 45 minutos, você treina outro dia.
Tá. Treino no dia seguinte? Dia seguinte. Tá, entendi. E aí as outras vão fazer recuperação. Tá. E amanhã, por exemplo, amanhã tem jogo importante e tudo mais. Como que é uma rotina de um dia de jogo? Então, o que vocês fazem? Amanhã o jogo é à noite, né? Como que é a preparação pré-jogo? Então, a gente tem um horário para se apresentar. Tá. Por exemplo, amanhã o jogo é às 19 horas e se apresenta às 4h30, porque o jogo vai ser longe, né? Tá. Vai ser em Santana do Parnaíba. O jogo é fora, é na casa do São Paulo. o São Paulo comandante. Tá. Então a gente tem o dia livre, né? Óbvio que com as recomendações da nutricionista, de alimentação, né? De repor carboidrato, que tem que repor proteína, enfim. Você tem ali A sua rotina a sua rotina ali, né? Cada uma também do jeito que se sente confortável, tomar o café. Ela sempre pede pra gente não acordar muito próximo do almoço ali, né? Pra gente conseguir fazer a refeição, o café da manhã e o almoço, inclusive. Como a apresentação é 4h30, acho que dá pra também quebrar com o lanche da tarde. E a gente se apresenta às 4h30, dá um tempo ali de 1h e 15 até o vestiário. No vestiário você tem você tem uma alimentação ali, né? Pra você pré-jogo. E aí depois, pós-jogo, você tem a rotina de recuperação, né? Cada um, só que depois é folga. E aí é só abraço, só descanso e aproveitar a folga. Que é essencial também. Com certeza. Não tem, Nossa. Não tem jeito. Porque a gente lida muito, a gente fala assim, é muito corpo, né? A gente tem que cuidar do corpo. Mas eu acho que a mente Exato. É muito. Exato. Eu ia chegar exatamente nesse ponto da saúde mental, Sim. da cabeça e tudo mais. Como que você vê isso no esporte profissional? Acho que não só no esporte profissional, né? Na vida como um todo. Pressão, querendo ou não, do clube, pressão de patrocinador, pressão de mídia, pressão de tudo isso. Como que é lidar com essa pressão sendo atleta? Eu acho que jogar num clube como o Corinthians, a exigência é muito alta, né? Desde torcedores, assim, a torcida do Corinthians, ela apoia muito. Né? É uma torcida que ajuda muito, que apoia muito, mas que também cobra muito. Né? Então a gente precisa estar preparado para isso. Óbvio que às vezes eles pegam o atleta em um momento mais frágil, né? Um momento, enfim, mulher ainda, né? Que tem a sua... Tem particularidades. Tem o seu período ali, né? Um pouco mais frágil, um pouco mais sensível, enfim. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Por isso a gente tem um acompanhamento de uma coaching, né, no time. Legal. Enfim, se tiver algum atleta que precisa de algo mais específico, eles encaminham, né, como, enfim, psicólogo. Eu acho que todo atleta precisa, é essencial, tá? Eu diria obrigatório, terapia, porque é algo que você leva muito, a gente vive muito ali dentro, né, clube, enfim, as pessoas que estão lá dentro, comissão técnica, é como se fosse uma família ali. Sim. E assim, desgasta, eu acho que toda relação tem um desgaste, né? E aí você conseguir externalizar isso pra fora, sabe? Da sua rotina, do seu dia a dia é muito importante. Então a terapia ali, pra mim, ela passa de essencial pra, tipo, obrigatório. Obrigatório. E hoje a gente tem lidado um pouco mais, assim, de facilidade com isso e é mais acessível, né? Porque você vê grandes atletas hoje dando depoimento e falando de como é isso. Você vê a própria... Eu acompanhei a Simone Biles, né? Sim. Eu assisti o documentário dela, então você vê assim, a Simone Biles, tipo assim, Exato. ela é simplesmente ela e passou por isso. Imagina nós, meros mortais. Então assim, eu acho que é muito importante, é muito essencial o nosso corpo, eu acho que a nossa mente manda muito, sabe, no nosso corpo, e se a gente não tá bem mentalmente, se a gente não tá bem com a gente, eu acho que o corpo, ele começa a... O corpo responde, né? Não tem como. O corpo, ele começa a dar sinais, você começa a estar mais fadigado, o sono fica pior. Sim. E aí, pensando em performance, né? Com Então, certeza. a questão da performance nesse nível acho que é um dos fatores mais importantes. Depois do ser humano, acho que a performance no nível profissional é o ponto mais importante. E ainda mais hoje com rede social, né? Sim. Querendo ou não... Quando você começou, não tinha rede social, não tinha nada disso. Você não lia nada, né? Você não lia nada. Você não sabia o que estava falando. Se você desligasse a TV, você não sabia o que estava acontecendo. E assim, aí exatamente do que você falou. Não tinha transmissão, não tinha quase nada do futebol feminino. Hoje, aconteceu qualquer coisinha no mundo do futebol feminino, todas as redes sociais já estão sabendo, já aconteceu tudo, transmissão, tudo mais. Você vê as meninas mais novas hoje... tendo dificuldade em lidar com isso ou elas lidam bem com essa ajuda profissional? Eu acho que tudo depende, né? Além do Corinthians, a gente tem um acompanhamento do pessoal da comunicação, do que pode ou não postar, do que você pode ou não fazer, entendeu? Porque às vezes você tá num lugar, né, que nem a gente fala assim, você tá num lugar, todo mundo tá te vendo. Você acha que a pessoa não te conhece, mas ela te conhece. Sim. Ela sabe que você joga, né?
Porque ainda no Brasil, as pessoas não reconhecem tanto, né, atleta, assim, a não ser que seja uma jogadora de seleção, uma jogadora que foi Mundial, Olimpíadas, enfim. E a gente acha que a gente tá num lugar e ninguém tá vendo. E todo mundo tá vendo tudo. Tudo. Né? Talvez tudo. Não coloca ali na rede social, mas que comenta com um, com o outro e tal, e essa pessoa que vai acabar passando pra frente. E a gente é ser humano. Com certeza. Eu acho que, assim, não tem... Nós não somos diferentes, assim, de ninguém. E é muito... óbvio que cada um tem que fazer o que quiser da sua vida, né? A gente fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo te convém a fazer. Então eu acho que atleta, se você escolheu ser atleta, você precisa saber exatamente o que você pode ou não fazer. Mas nada te proíbe, né? Nada é proibido. Exato. Mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado com isso, porque é a sua carreira, é a sua imagem, né? E qualquer coisa que você faça pode prejudicar, independente do momento que você vive. Mas a gente tem um acompanhamento com o pessoal, com os profissionais do Corinthians, isso é muito bacana. Mas eu não sei os outros clubes. Então eu acho que os outros clubes acabam sofrendo um pouquinho disso, porque a gente, assim, é tudo muito novo, né? Pro futebol feminino, pra modalidade, pra nós jogadores. Então esse cuidado é muito importante e ele cabe muito, assim, no nosso cenário de hoje. Pô, sensacional. Sensacional. E pra meninas que estão começando agora, que dica você daria? Meninas, vamos considerar ali uns 10, 12 anos, que dica você daria? Eu acho que acreditar, sabe? Eu acho que perseverar. No começo, mesmo hoje em dia, não é fácil. Nenhum começo é fácil, né? Se falar que é fácil, eu estaria mentindo. Sim. Mas hoje está muito mais fácil começar do que no passado. Você tem uma estrutura que hoje é muito decente, né? Uma estrutura que para a modalidade vem crescendo muito. Procurar, eu acho que os lugares que tem um acompanhamento bacana, também não é começar por começar, ou enfim, começar. Porque eu acho que você tem um acompanhamento, você tem lesões, eu acho que uma menina de 17, 18 anos ali que tem uma lesão, ela já desiste. Sim. Sabe? Então você precisa começar no lugar certo. Mas você tem que começar, eu acho que é o primeiro passo. E hoje você tem peneira de futebol feminino, sabe? Você tem a própria federação, tem alguns programas de incentivo. Federação Paulista. De incentivo ao início das meninas com 12, 15 anos, sabe? Então você perseverar no seu sonho, se você tem esse sonho, se você quer. Porque eu acho que atleta é isso, é você não desistir, é você acreditar, você precisa trabalhar, você precisa ter uma mentalidade atleta. Porque ser atleta não é ser jogadora. Jogadora, acho que todo mundo tem a capacidade de ser, mas atleta poucos têm. Então eu acho que é um processo talvez árduo, mas que no final sempre vale a pena. Pô, que belo corte, que belíssimo corte deu esse daqui. Vamos virar a barriga pra cima, colocar a botinha, porque agora parou, acabou o sofrimento. Nem sofreu tanto. Nem sofri, tá tranquilo. Bom, chegou a hora boa. Fazer a botinha agora. Agora só paz. Agora só paz. Pra quem nunca viu a bota, ela vai começar a encher do pé até a coxa, vai ajudar a drenar os metabólitos que solta pós-treino, para ir jogar leve amanhã, e a compressão também deixa a perna, vai diminuir a rigidez muscular. Beleza? Fechou? Quer um café, uma água? Um suco? Um café, pode ser? Um café? Pode ser. Vou dar o play aqui, vou pegar o café e a gente continua conversando. Bom, continuando, pergunta dos internautas que mandaram. Como que é a relação time feminino e time masculino? Não sei, eu nunca tinha nem pensado nessa pergunta, eu gostei que veio essa pergunta. Bom, a gente não tem muito acesso, tá? Os meninos, assim, infelizmente, porque eu acho que seria uma troca muito bacana. Quem ia muito lá, o Cássio ia muito, né? Participar com as meninas ali. É mesmo? Ele tinha muito acesso, porque o preparador físico tinha uma boa relação, né? Entendi. Que hoje, atualmente, é o preparador físico o preparador de goleiro da seleção brasileira, que é o Edson. Tá. Seleção feminina. Então o Cássio ia muito lá. Hoje a gente não tem muito contato com o masculino, a gente treina, inclusive, hoje o nosso centro de treinamento é Corinthians Base, a gente não treina no profissional. A gente treina no centro de treinamento da base e às vezes a gente vai pro profissional, mas quando eles não estão lá. Então é um acesso um pouco restrito, né? Infelizmente, eu acho que seria uma troca muito bacana, mas também acho que o dia a dia, também a rotina, talvez os horários não casam muito, porque a gente treina no mesmo horário deles, né? Tá. A gente teria que fazer... Vocês sempre treinam de manhã? Eu treino sempre de manhã. Só quando acontece alguma coisinha assim, treina à tarde, mas é muito raro.
É muito raro. E aí acaba casando com o treinamento dele também no período da manhã. O que teria que fazer é a gente treinar no mesmo período dele. Só que o campo eu acho que não ia bater. Tá. Então ainda é um acesso um pouco restrito. Que a gente gostaria de ter mais, mas acho que por termos, né? Enfim, por situações. Acho que não tem muito. Não tem muito contato. Não tem muito contato. Tá. E aí mais algumas perguntas que vieram dos internautas. Quem foi a melhor jogadora que você jogou junto? Não pode falar amiga, né? Tudo bem. Pode falar. Ai, acho que a Marta é diferenciada. Obviamente que hoje, né, ela tá mais experiente, né? Mas é uma jogadora inteligentíssima. A Cristiane. Quando você jogou com ela? Eu joguei em 2000 e... Joguei na seleção. E joguei contra... Ela jogou no Santos, joguei no Foda, jogou no torneio internacional. Tá. Foi contra, assim. Impossível marcá-la. Graças a Deus. Era a zagueira que marcava, então tá tranquila. Mas é uma jogadora diferenciada. Ela é muito boa. Eu vou puxar a sardinha para as brasileiras, tá? Lógico. A Cristiane, que eu acho que é uma jogadora... É uma atacante, é uma centroavante que... Bola aérea... É com ela. É com ela. Realmente, são jogadores que fizeram história, né? A Formiga, que é uma jogadora que joguei no São José com ela. A número 8, uma meio campo que... ela nem precisava olhar onde a pessoa estava, ela já colocava a bola e a bola... distribuindo o jogo. Então hoje, obviamente que na atualidade você tem muitas jogadoras, né? Se você for falar aqui, enfim, são várias delas, mas eu acho que são jogadoras que fizeram história. Acho que a Formiga merecia muito mais do que reconhecimento do que ela teve. Né, eu acho que é uma jogadora que merecia a melhor do mundo. Obviamente que nunca saiu, não jogou fora. Não sei quanto, acho que uma temporada ela jogou fora, mas sempre jogou no Brasil. Pouco tempo, né? Não tem muita, o futebol brasileiro não tem muita visibilidade. Ainda mais alguns anos atrás. No cenário mundial. Sim. Então eu acho que algumas jogadoras mereciam mais. A Grazi, inclusive, a gente fala que é eterna, né? E que assim, é minha amiga, jogamos muitos anos juntos, ela parou inclusive ano retrasado. E pra mim é uma jogadora que fez muita diferença pro futebol feminino. Então eu tô falando de jogadoras que jogaram muito no passado e que hoje ainda continuam, a não ser a Formiga e a Grazi, acho que fizeram hoje o que o futebol feminino é. Né? Colocaram o futebol feminino no seu devido lugar. Sabe? Então são jogadoras que assim, fizeram diferença na minha vida quando eu as via jogando e hoje no cenário da modalidade, sabe? Onde com certeza deveria estar e elas estão muito felizes de ver, né? A Marta ainda joga, tá na seleção, inclusive, e vai disputar o Sul-Americano, né? Sim. E a Copa América Feminina que vai ser agora, entre meados de julho e agosto. Daqui a pouquinho já. Daqui a pouquinho. Vamos fazer um amistoso contra a França antes. E tá bonito de ver, né? Tá demais. Eu fico muito feliz pela comissão, uma comissão que eu trabalhei 9 anos, né? O Arthur, o Rodrigo, enfim, são profissionais que amam o futebol e cresceram, inclusive do Centro Olímpico, o Arthur roeu ali o osso, né, pra chegar onde chegou hoje. E amor, né, eu acho que futebol feminino, se fosse resumir, eu falaria sobre essa palavra, assim, amor, porque é difícil, assim, não é... Hoje, quem olha a modalidade fala, nossa, que incrível, mas não é bem assim, o caminho, ele foi duro. Mas eu falei, você colhe os frutos, né? Sim. E o Arthur e a comissão, enfim, que são profissionais excelentes, profissionais que eu tenho uma admiração enorme e merecem, sabe? Sim. Merecem muito. Pra mim não tinha profissionais melhores pra estar onde estão, sabe? Colocar a nossa seleção, tipo, ninguém acreditava, sabe? Finalista de uma Olimpíada, eu acho que tinha quase chance. Deu pra levar. Eu acho que foi detalhe, assim, né? Eu acredito que tenha sido muito mental, né? A seleção americana, eu acho que elas são condicionadas a isso. Sabe assim, elas nasceram pra aquilo, entendeu? E aí, infelizmente, elas são uma máquina. Sabe assim, a cabeça, assim, parece que não entra nada, sabe? Infelizmente, o brasileiro ainda tem esse negócio de coração, de sentimento, enfim, de fragilidade que... Acho que foi isso, a gente perdeu nos detalhes. Sim. Foi 1-0, assim, chorado, né? Mas estamos no caminho e esse processo levou à Copa que vai ser aqui, né? Sim. 2027. Já tem spoilers disso aí? Alguma informação? Eu acho que é muito cedo ainda, né? Eu não sei... A gente tem 2025, 2027 eu espero ainda estar jogando, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe que... Eu falo muito dos planos de Deus, né? Assim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho, né? Eu tenho a minha religião, eu tenho muito a minha fé. Então eu acho que ele nos guia, né? Sim. E óbvio que você tem que fazer a sua parte. Mas com certeza eu espero estar jogando e acompanhar. E os jogos vão ser na Neoquímica, vai ter jogo lá e eu vou acompanhar com certeza. E torcer muito, que eu acho que a gente tem grande chance, muitas condições. E
inclusive a Cris, né? A Cris Gambaré, que trabalhava com a gente no Corinthians, tá à frente desse projeto, desse momento da seleção. Eu tenho certeza que eles vão fazer um grande trabalho. Pô, eu vou torcer muito. Vou estar lá. Eles vão assistir. Com certeza, com certeza. Na masculina eu não fui quando fui aqui, mas na feminina pode ter certeza que eu vou. Que legal. Legal demais. Pô, muito obrigado. Antes de finalizar, tem um presente pra você. Ai, que beleza! Eu adoro presente. Boné do Recovery Resenha. Ah, que legal. Garanti que não tinha nada verde, então pode usar. Esse aqui pode. Esse pode usar, não tem problema. Então, que estilo, hein? Ficou estilosa demais. Estilo jogador, né? Obrigada, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Thaline, pelo contato, por fazer essa intermediação. Thaline, sensacional. O episódio dela foi o último que saiu. Então, quem não assistiu, aproveita lá para assistir. Vamos finalizando mais um Recovery Resenha. Quem curtiu, deixa um comentário, compartilha, deixa o seu like. Qualquer dúvida, pode mandar. Vou deixar o Instagram da Paulinha aqui. Segue lá. E termina o cafezinho. Obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo e até o próximo episódio. Que isso. Valeu. Bom demais, bom demais. Esse boné, hein?